Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Hoje eu vou falar sobre dois livros de um autor. Esse autor é o nada mais nada menos que Mr. John Williams, que escreveu Stoner e Butcher Crossing. Eu não tinha lido nada da editora Rádio Londres, eu gostei bastante da experiência. Os livros da Rádio Londres também me impressionaram pela sua edição. A gente pode ver que são edições assim muito caprichadas, muito bem realizadas. A capa é dura, o acabamento é muito bem feito. A folha é amarela, o que facilita quando você está lendo. Gostei muito mesmo de John Williams. Há muito tempo que eu queria ler um autor norte-americano que pudesse trazer novas coisas, que pudesse realmente de alguma maneira me impressionar. E o John Williams me impressionou muito, eu gostei muito, principalmente da maneira como ele escreve. O John Williams, para quem não sabe, ele é norte-americano e ele foi professor de literatura inglesa. Ele praticamente foi professor de literatura inglesa assim, durante toda a sua vida. Os dois livros dele acho que são da década de 60. Primeiro saiu o Stoner e depois saiu o Butcher's Crossing. Há algum tempo eu já tinha visto muitos comentários, muitos posts sobre a qualidade da escrita do John Williams. Eu vou comentar um pouco com vocês as minhas impressões sobre o Stoner. O Stoner, ele é um livro que ele me chama bastante atenção por ser uma história muito simples, mas o que eu acho que faz a diferença nele é justamente a forma como o autor ele a conta, ele a narra. A linguagem do John Williams é muito envolvente e ele consegue dar vida para os personagens, principalmente ao protagonista William Stoner. Bom, o que eu vou falar não é um spoiler, já está aqui na capa do livro. Basicamente, o Stoner é sobre a vida do protagonista, que é William Stoner. Logo no começo nós já ficamos sabendo nas primeiras linhas que ele morreu, e a partir daí nós ficamos sabendo fatos marcantes na vida do William Stoner. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não estragar o prazer da leitura, mas eu posso dizer que é muito interessante a maneira como o Williams ele descreve a trajetória de vida desse personagem. O Stoner é um homem muito simples, ele nasce numa família bastante humilde no interior de uma fazenda, e aí depois ele vai para a universidade. E lá ele descobre a sua grande paixão, que é o ensino da literatura. Ou seja, Stoner é um livro que fala sobre livros e fala sobre literatura. E isso é uma coisa assim que me conquistou logo à primeira vista. É curioso porque enquanto outros autores da literatura americana, vou citar por exemplo William Faulkner, ele investe assim numa linguagem às vezes rebuscada, de difícil compreensão à primeira vista, e também em recursos narrativos que às vezes podem até cansar um pouco o leitor. O John Williams ele vai por outro caminho. A prosa dele é extremamente simples, fácil de ser entendida, talvez por isso ele tenha um grande apelo entre os leitores atuais. E ao mesmo tempo, dentro dessa simplicidade, a gente vê também a genialidade dele, principalmente na forma como ele constrói certas cenas aqui deste romance. Também os personagens são muito bem construídos. Eu não posso dizer que existem personagens assim que estereotipados, ou seja, totalmente ruins ou totalmente bonzinhos, tá? Eles são personagens que oscilam, eles são personagens cheios de nuance,
principalmente o seu protagonista, o Stoner. Tem momentos que a gente fica compadecido com certas situações que ele vivencia. Tem outros momentos que chega até a dar raiva dele, porque tem certas situações que ele absorve com muita passividade, ele aceita até com uma certa facilidade. Principalmente com relação ao relacionamento que ele tem com a mulher dele. Uma pessoa que se revela um tanto difícil e complicada. Bom, então nós acompanhamos todos os principais momentos da vida dele, toda a trajetória dele como professor dentro de uma universidade. E outro aspecto que eu achei bastante interessante em Stoner, eu percebi que o Williams ele faz certas críticas com relação ao meio acadêmico. Para quem tem um pouco de contato, como viver no meio dos professores, eu já tive um pouco dessa experiência, eu sei que nem sempre a relação entre eles é muito amistosa. Também percebi que o John Williams, ele em Stoner, ele me parece demonstrar uma visão um tanto desencantada do mundo. O livro ele começa em 1910 e vai até 1950. E o Williams faz uma espécie de traça uma espécie de painel da história norte-americana dentro desse período. Ele vai falar muito das transformações no início do século, da Primeira Guerra Mundial, posteriormente até a Segunda Guerra. Enfim, basicamente Stoner é toda a trajetória de vida de um homem bastante simples, às vezes um tanto perdido, sem saber exatamente o que vai fazer, e que tenta sobreviver dentro de um mundo que nem sempre é muito justo. Eu gostei muito desse livro, eu acho que é uma das minhas melhores leituras do ano de 2016. E quem já leu pode me dizer realmente o que ele tem de tão especial. É a escrita dele, a forma de narração do Williams, que faz com que os personagens realmente se tornem vivos. É como se a gente consegue... Eu gostei bastante de Stoner, recomendo fortemente este livro, que para mim é um dos melhores deste ano. Bom, continuando as minhas leituras do John Williams, eu li em seguida Butcher's Crossing. É um faroeste. O protagonista é um jovem chamado Will Andrews. Ele larga seus estudos em Harvard e vai morar justamente no oeste norte-americano. O livro se passa em 1870. Era justamente uma época em que alguns lugares dos Estados Unidos estavam se expandindo, estavam tendo surgimento das primeiras cidades. Então o Andrews ele vai morar num vilarejo chamado Butcher's Crossing. E lá ele vai assim em busca de aventuras. Ele quer realmente ter uma vida livre. Ele tem que contar. Ele tem assim um desejo muito grande de se integrar com a natureza. Ele quer fazer parte da natureza. Ele quer vivenciar a natureza. E aí ele vai atrás de um conhecido do pai dele, interessado em caçar búfalos. A partir daí eu não vou contar mais o que vai acontecer. Eu só vou dizer que Butcher's Crossing, à medida que você vai lendo, é um livro assim que desperta sensações, vários tipos de sensação no leitor. É justamente essas dificuldades que eles enfrentam durante as caçadas de búfalos, as sensações que eles experimentam, elas são transferidas ao leitor por meio da mente. O John Williams ele cria uma linguagem que é bastante simples, de fácil compreensão, mas que ele consegue assim descrever muito bem os ambientes. É como se você como leitor, você se vê dentro deles, você acompanha aquele grupo de pessoas, você passa pelas mesmas experiências. Que é incrível a maneira como o autor ele consegue fazer com que você sinta as mesmas sensações que os personagens. E eu acho que Butcher's Crossing é um livro que fala basicamente sobre o conflito entre o homem e a natureza. Às vezes essa natureza pode ser até uma natureza interna, que é o lado brutal, o lado primitivo do ser humano. Eu acho que isso está muito presente em Butcher's Crossing. E assim, eu gostei demais desse livro. É um livro assim que eu comecei a ler e
e eu ficava estimulado pelo que ia acontecer. E é muito interessante a maneira como Williams ele vai descrevendo os personagens são bem construídos, cada um vive um conflito, a gente vivencia intensamente, né, todas as dificuldades que eles passam durante aquela caçada. De certa maneira, esse livro, principalmente na sua parte final, me lembrou um filme chamado O Tesouro de Sierra Madre, justamente aquela busca por alguma coisa, e aí depois as coisas acabam tendo um outro rumo e de uma forma inesperada. John Williams ele trabalha muito com acaso, eu acho também, e essa dificuldade que o homem tem com relação ao mundo, como ele reage com relação ao mundo, e esse conflito entre o homem e o mundo, ele nem sempre ele tem um resultado positivo, mas de certa maneira isso é uma experiência enriquecedora, e em certos aspectos Butcher's Crossing é um romance de formação. Tá certo? Então eu gostei muito também de Butcher's Crossing. Achei a prosa do John Williams assim muito interessante. Tanto o Stoner como o Butcher's Crossing são livros que não se esgotam após o final da leitura. Você vai terminar de ler e você vai pensar em muitas coisas, referentes até mesmo à sua própria vida, ao seu modo de ser, e principalmente com a relação entre o homem e o mundo, e o homem em conflito com a natureza sendo uma coisa sublime, no sentido de ser uma coisa imensa, que muitas vezes escapa do domínio, do controle do homem, que eu acho que está muito presente em Butcher's Crossing, e tem a ver com o romantismo norte-americano. Tá certo, gente? Então, eu recomendo muito a leitura do John Williams, sem dúvida um dos grandes autores da literatura norte-americana. Infelizmente ele morreu sem ter o devido reconhecimento, mas eu acho que provavelmente ele vai ser muito estudado ainda nas universidades americanas e no mundo inteiro, porque ele é um autor que trata de questões muito relevantes e muito interessantes, que você fica pensando o tempo todo e que tem um reflexo no mundo contemporâneo que a gente vive. Então recomendo fortemente esses dois romances de John Williams, Stoner e Butcher's Crossing. Se você gostou do meu comentário, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Se você quiser sugerir algum outro livro ou fazer alguma crítica, fique à vontade para mandar o seu comentário no meu e-mail. Na medida do possível eu tentar responder. Então, até mais com outros comentários.